E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Supostamente fazendo o vizinho desagradável bater seu carro. Eu originalmente postei isso no sub-ITA que foi retirado, parece causar a destruição de propriedade. Um dos comentários que recebi foi de um membro do PR dizendo para postar aqui. Editado para gramática e para preencher os espaços em branco das perguntas dos comentários anteriores. Cerca de um ano atrás, meu vizinho deu a seu filho um novo Mustang GT como seu primeiro carro. Desde o primeiro dia ele estava subindo e descendo nossa rua dia e noite, transformando nosso outrora tranquilo bairro em uma pista de arrancada. Um dia ele atropelou o cachorro de nosso outro vizinho. Ele se recusou a chamar a polícia, embora eu tenha visto minha câmera de segurança. Tenho 3 filhos pequenos, e no ano passado, fiquei com medo de que um deles fosse o próximo. Esse garoto é um idiota. Quando tentei falar com ele, ele apenas me repreendeu. Os pais são ainda piores. Por uma semana depois de falar com eles, o pai gritou bem na frente de nossa casa para mostrar seu ponto de vista. Eu tive que chamar a polícia para fazê-lo parar. Depois que o sindicato do bairro negou colocar lombadas, uma das outras mães sugeriu que colocássemos placas por toda parte e explodíssemos a criança nas redes sociais. Não concordei em postar as imagens da nossa câmera de segurança e não achei que os sinais serviriam de nada. Eu quase sabotei o carro dele. Mas então meu vizinho encontrou esta placa de criança brincando que parece uma criança de verdade. Todos nós compramos um e achamos engraçado como os outros vizinhos diminuíam a velocidade e até paravam de causar mini engarrafamentos. Bem, decidi colocar minha placa ao lado deste arbusto que fica na esquina do nosso quintal, onde a estrada faz uma curva, de modo que fica de frente para a reta, para que a criança veja da rua. Bem, algumas semanas atrás, todos nós fomos acordados com esse enorme som de estrondo. Corremos para fora para ver o Mustang enrolado em torno da caixa de energia e o garoto rastejando pela janela. Liguei imediatamente para o 911 e corri para verificar o menino, apenas para ser chamado de vadio estúpido, pois ele estava reclamando e delirando sobre seu carro. Quando os policiais chegam e perguntam se ele bebeu alguma coisa, ele apenas retruca: "Não, eu não bebi, é culpa desse otário." Ele começa a gritar caminhando em minha direção. O policial para e depois de um minuto ele se acalma. Então eu pensei. Quando o policial pergunta quanto ele bebeu, o garoto olha para mim com os olhos arregalados e diz: "É culpa dessa placa estúpida dele." Pensei que aquela coisa, apontando para a placa, era um dos filhos estúpidos dele na rua. No meio desse desabafo a ambulância apareceu. Eles tentaram verificar o garoto que recusou o tratamento e começaram a repreendê-los. Aparentemente mais preocupado com seu carro do que consigo mesmo. O policial pergunta ao garoto se ele faria um teste de bafômetro, no qual ele falha miseravelmente e o leva para a prisão. Atualização: a criança se tocou e pediu desculpas por ser tão ofensivo e irritante, aparentemente indiferente a todo o resto. Aparentemente, ele está em casa se recuperando desde a manhã seguinte. Ele foi acusado por direção perigosa. Agradeci por suas desculpas e fechei a porta. Uma senhora zangada gritou com uma pessoa com necessidades especiais na academia, então zoamos ela. Esse cara chamado Michael tem síndrome de Down e ele está na academia com seu pai 4 dias por semana na mesma hora. Ele é muito bom e positivo. Ele grita encorajamento e elogios para as pessoas que estão malhando. Quando ele chega na academia e se me vê, grita bem alto, algo como: "Hey, como vai você? Ainda bem que te vejo." E se ele gosta da minha camisa, ele me diz que gosta dela e das coisas que gosta nela. Michael é uma pessoa genuinamente boa e adoro vê-lo quando treino. Quando ele está se exercitando, ele faz sons altos de ó, que soam como uma vaca fazendo mu, mas sem a parte M. É muito alto, especialmente quando ele está entrando na zona de treino. Se você nunca ouviu, você vai olhar para cima, vê-lo levantando como uma fera, e sendo o adulto maduro que você é, pode dizer que ele tem síndrome de Down. Cuide da sua vida e volte para o seu treino. Aparentemente, isso foi muito difícil para alguém esta noite. Uma senhora com seu grupo de treinamento, cerca de 5 pessoas no total, estava trabalhando ao lado de Michael. Como a academia é projetada, a área de aeróbica ou alongamento fica ao lado dos halteres.
Ainda há muito espaço para todos. Michael está fazendo seu trabalho, fazendo um ótimo treino, mas está ficando muito barulhento. Seu pai está por perto treinando nas máquinas perto da área de halteres. Uma das senhoras fica irritada e vai até ele e grita com ele para falar baixo. Conheço o pai, temos trabalhos parecidos e às vezes conversamos sobre trabalho. Nós dois fizemos contato visual e nossos olhos se arregalaram. Nós dois estamos pensando, que merda tem de errado com ela? Michael não está machucando ninguém. Quase todo mundo usa fones de ouvido, de qualquer maneira. Michael disse, tudo bem, bastante alto. É apenas ele, mas parecia uma resposta hilariante e espertinha. Haha. Todos voltam aos seus treinos. Michael obviamente está mais alto do que nunca fazendo esses barulhos. A moça fica chateada, caminha até ele e literalmente grita com ele para falar baixo. O pai está compreensivelmente zangado, aproxima-se dela, tenta explicar-lhe que tem necessidades especiais e que não quer falar alto. Eles discutem um pouco. Não consegui ouvir tudo o que eles disseram, mas a conversa terminou quando o pai gritou extremamente alto, ele está, algo. Que porra você quer de nós? Todo mundo para de malhar e olha para ela. Seu rosto fica vermelho brilhante e ela fica de mau humor. Todos voltam aos seus treinos. A parte mesquinha da vingança, meu colega de treino e eu decidimos que realmente precisávamos treinar nosso abdômen, então fizemos alguns abdominais na área de alongamento. Ao lado do grupo deles, e grunhiu alto quando chegamos às últimas repetições. Eles não disseram nada para nós, porém, ainda nos divertimos. Enquanto eu escrevia isso, meu colega de treino disse que achava que ela estava com raiva porque elas estavam tentando gravar um vídeo e os ruídos dele estavam estragando as gravações. Não pensei nisso. Agora faz sentido porque ela estava ficando com tanta raiva. Michael provavelmente continuou arruinando seus vídeos. Edite, tentei curtir todos os comentários. Além disso, por favor, não elogie a mim ou ao meu parceiro de treino. Nós não fizemos nada realmente. É por isso que isso é uma vingança mesquinha em vez de pró-vingança. Nós só fizemos alguns barulhos mesquinhos para irritá-la. Eu sou muito covarde para confrontar estranhos diretamente. Desculpe, não vou gravar Michael por pontos de internet inúteis. Não explore pessoas com necessidades especiais para obter influência na internet. Para aqueles que dizem que isso é falso, você pensaria que eu escreveria a mim e ao meu parceiro de treino mais como heróis, em vez de ruídos altos e sem brilho. Eu sou um contador de histórias de merda por não me fazer parecer mais durão em vez de pirralho, se isso for falso. Como deixei uma gerente terrível tão envergonhada e estressada que ela se demitiu. Há alguns anos, trabalhei com uma gerente que era péssima em todos os sentidos da palavra. Ela jogava os seus pertences pessoais no lixo, coisas como bolsas de grife, canecas de café, etc. Sua desculpa era que eles não deveriam ser jogados ao ar livre. Eu entendo isso, mas você não joga fora os pertences pessoais das pessoas. Essa gerente também gostava de tornar nossas vidas um inferno. Ela acrescentava trabalho extra sobre nós de turnos anteriores que tinham poucos funcionários, bem como acrescentava trabalho quando os órgãos governamentais chegavam para limpar a área. Diríamos a ela que não tínhamos o tempo para fazer o trabalho, era impossível. Ela começou a sugerir que pulássemos nossos intervalos. Sempre que reclamávamos que não tínhamos tempo para terminar o trabalho, ela dizia: nunca tive folgas quando trabalhei 40 anos antes de conseguir esse cargo. Ela até dizia coisas como: suas pausas não são tão importantes. Eu sou legal com as pessoas até certo ponto, não deveria ter mexido comigo. Mandei um e-mail para o gerente geral do prédio, bem como para seu assistente, um representante sindical e nosso presidente sindical. Expliquei como nossa gerente estava tratando a equipe em relação aos nossos intervalos e como nossos pertences estavam literalmente sendo jogados no lixo. Ninguém respondeu ao meu e-mail, mas com o sistema que usamos, você podia ver todos que o viam. Então, quando todos viram e não obtive resposta, respondi ao e-mail. A falta de resposta adequada em até uma semana resultará no encaminhamento deste e-mail para a diretoria do Ministério do Trabalho e Direitos Humanos. Recebi 2 e-mails do sindicato. Um era o representante dizendo que não concordava com os comentários do gerente, a outra do gerente geral dizendo que trataria do assunto. No dia seguinte, vim para o meu turno da noite. A gerente estava ao lado de nossa área de relatórios,
parecendo muito chateada. Ela apontou para um papel na parede e explicou que o gerente-geral deu a ela e que deveríamos assinar quando fizéssemos nossos intervalos e se por qualquer motivo perdêssemos. Ela deveria nos pagar horas extras por isso. Ela então me chamou de lado e me disse que não entendia porque alguém a denunciaria por contar piadas. Eu respondi com piadas são feitas quando todo mundo ri. Quando você fez suas piadas sobre nossos intervalos e jogar nossos pertences fora, nem você estava rindo. Ela se demitiu 3 dias depois, afirmando muito estresse. Edit, também esqueci de mencionar que uma vez eu estava fora do horário de trabalho e ainda estava lá, segurando minha caneca térmica, e ela veio até a área de relatórios e a agarrou. Eu disse a ela que estava fora do horário e para não tocar em meus pertences. Ela me disse que eu não tinha permissão para tê-lo lá e foi para o lixo com ele. Peguei os papéis que ela estava carregando e os segurei sobre o triturador de papel, e disse a ela que se ela jogasse minha caneca fora, seus papéis importantes iriam para o triturador. Ela me deu uma palestra, então eu disse a ela como ela era inadequada. Ela finalmente largou minha caneca, eu a peguei e disse a ela que da próxima vez eu a cobraria por isso. Meu colega de quarto ficava roubando minhas roupas. Então me vinguei. Eu não fui para a faculdade até os 21 anos. Por alguma razão, o fato de eu ter idade legal para beber tornava as festas muito menos divertidas. Esse não foi o caso do meu colega de quarto de 18 anos, Paul. Não tínhamos muito em comum, cursos diferentes, grupos de amigos, etc. Então não conversávamos muito, mas ele era um grande festeiro. Ele vinha para o nosso dormitório bêbado às 2 da manhã durante a semana, e depois ia para as aulas com muita ressaca. Ele também recebia uma garota pelo menos uma vez por semana, e eles nunca ficavam quietos. Mas a coisa mais notável sobre Paul é que ele era um idiota. Não só isso, mas sua família tinha bastante dinheiro. Então ele era o tipo de idiota que se gabava de quão idiota seu dinheiro permitia que ele fosse. Paul estava fazendo pré-direito, e alguns de seus professores classificavam os alunos com base em quão formal era seu traje em sala de aula. Paul tinha 6 camisas Oxford de lojas caras, pense em Hugo Boss e Ralph Lauren, todas em branco. Seu guarda-roupa consistia apenas nestas camisas, 4 calças sociais e uma única camiseta. Um dia, enquanto me preparava para lavar a roupa, notei algumas roupas que não tinha usado ou colocado no cesto recentemente. Elas estavam claramente gastos, cheirando a suor, álcool e um fluido corporal que não vou citar. Alguns também estavam manchados. Foi nojento. Eu confrontei Paul sobre isso e com certeza, ele estava usando minhas roupas para festejar, beber e ter sorte. A desculpa dele era que suas roupas eram muito caras para usar em festas, ao contrário de todas as minhas camisetas, flanelas e jeans. Eu gritei com ele que ele não podia pegar minhas roupas sem permissão. Ele disse, cara, são apenas roupas. Não é como se você não pudesse mais usá-las. A luta não estava indo a lugar nenhum, então eu apenas disse a ele para nunca mais fazer isso. Ele concordou. Na semana antes das férias de primavera, Paul fez isso de novo. Desta vez, ele rasgou um dos meus jeans. Não é uma pequena rachadura que alguém pode consertar, mas um longo rasgo horizontal na coxa. Eu nunca mais poderia usar aquelas calças. Pensei em confrontar Paul, mas então tive uma ideia melhor. Eu estava sozinho quando descobri, então ele não sabia que eu sabia. Durante o resto da semana, não toquei no assunto. Então, Paul partiu para as férias de primavera. Ele estava de camiseta e não trouxe mais nada na mala, pois estava indo para casa. Esperei 1 hora, enfiei todas as 6 camisas Oxford na mochila e saí para passar a semana com minha família. Assim que cheguei à casa da minha mãe, comecei a pensar no que faria com as camisas. Rasgá-las não seria o suficiente, elas podem ser consertadas. O que quer que eu fizesse, tinha que ser permanente. Então, minha irmã me deu uma sugestão. Chamei alguns amigos e começamos a trabalhar. Nós tingimos todas as camisas brancas. Escolhemos as cores mais vibrantes que pudemos encontrar. Não havia como Paul conseguir lavá-los. Após as férias de primavera, fiz questão de chegar ao dormitório antes de Paul. Coloquei todas as camisas de volta no armário e saí para ver um amigo. Quando voltei, algumas horas depois, Paul estava ao telefone com os pais.
Ele os colocou no viva voz e estava gritando sobre como alguém havia colorido suas camisas e ele não podia usá-las na aula. A certa altura, ele disse que queria processar quem fez isso. Com isso, seu pai o calou e disse para ele parar de reclamar. Ele disse que provavelmente era apenas uma brincadeira e que não iria processar ninguém. Depois que Paul desligou, perguntei: "Qual é o problema, cara?" Ele olhou para mim. Eu poderia dizer que ele pensou que eu tinha feito isso, mas ele não disse isso. Por cerca de uma semana, Paul foi para suas aulas vestindo sua única camiseta. Ele não conseguiu convencer seus pais a comprar camisas novas para ele, então ele teve que começar a usar as tingidas nas aulas até que pudesse economizar dinheiro suficiente para comprar mais camisas. Suas notas caíram, mas ele ainda passou. Paul nunca mais roubou minhas roupas. Não é meu momento de maior orgulho, mas não me arrependo. Segure o elevador, por favor. Trabalho no 11º andar de um prédio de escritórios com 3 elevadores. Outro dia, ao entrar no saguão do elevador na hora do almoço, vi um desses elevadores abrir as portas e um entregador de comida entrar nele. Eu estava alguns passos atrás, mas não muito. O entregador e eu fizemos contato visual quando me aproximei, mas ele não fez nenhum esforço para segurar a porta ou apertar o botão "abrir porta" e me deixar continuar com ele. As portas se fecharam pouco antes de eu chegar ao alcance do braço e tive que esperar. Não foi uma longa espera. O próximo elevador abriu sua porta cerca de 20 a 30 segundos depois. Ninguém mais entrou. Apertei o botão 11 e subi sozinho até o meu andar. Alguns segundos depois de sair do elevador e caminhar pelo corredor até a entrada do meu escritório, ouvi um barulho atrás de mim. A primeira porta do elevador se abriu e, com o canto do olho, vi o mesmo entregador de comida saindo. Seu elevador deve ter feito 1 ou 2 paradas no caminho. Agora estou alguns passos à frente dele. Somos o único escritório em nosso andar, então ele deve estar entregando para um dos meus colegas de trabalho. Nosso escritório usa chaveiros para segurança. Peguei o meu para destrancar a porta e entrei no saguão do escritório. Depois me certifiquei de olhar para trás e fazer contato visual com ele quando a porta se fechou e trancou atrás de mim. Minha parte favorita da história é que é uma porta de vidro do escritório, então ele deve ter me visto passar pelo saguão e começar a descer o corredor enquanto ele estava lá. Eu sorri largamente quando ouvi a campainha do escritório tocar. Ainda mais quando tocou pela segunda vez pouco tempo depois.